Olá, eu sou Rodrigo Gonçalves aqui do Espaço Comunidade e o tema do nosso vídeo de hoje, ele poderia se chamar um resumão da semana, né? Essa semana aconteceram algumas coisas, ou melhor, todo dia acontece algo que na verdade é notícia, né? Sem contar da nossa realidade, fora mundo afora, uma porção de coisas que tem acontecido. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção, a começar, foi a capa da revista alternativa dessa quinzena, que é relacionados aos deportados. Ah, Rodrigo, o que foi? O que você tem contra os deportados? Não tem nada, não é problema meu. Aqui diz que, aqui né, na capa da revista está dizendo: conheça o drama dos brasileiros detidos na imigração e que lutam para tentar ficar no Japão. Bom, se alguém está na imigração, detido lá, existe alguma razão por isso, né? Até porque no Japão é o seguinte: se você tem visto para estar aqui, você não vai ter nenhum tipo de problema com a imigração, né? Se você tiver de acordo com o que a lei determina, você não vai para a imigração. Concordo que, pelo que se diz, pelo que se ouve falar, a forma que é tratada as pessoas que estão na imigração de certa forma, é desumano, o tratamento, coisa e tal. Eu não conheço o assunto em profundo para dizer sobre isso. Também não sei quais razões levam as pessoas, por exemplo, que vieram para cá, até consigo compreender algumas, tá? Mas as pessoas vêm a turismo e não retornam para o seu país. Mas acho que tem um número muito grande, aí a gente vai entrar na questão do brasileiro, que é o seguinte: cometem crimes e aí por receberem uma pena acima de 1 ano, eles acabam perdendo o direito ao visto do Japão. E isso faz com que na hora que ele sai do presídio, cumprir sua pena, bonitinho, não é que ele tenha uma outra oportunidade de voltar a se poder viver dentro da sociedade. Ele vai diretamente para a imigração e hasta la vista, porque eles não querem pessoas que cometem crimes aqui. Ah, poxa, mas o japonês também comete crime. Pois é, mas eu não sou japonês e você mesmo com o olhinho puxado também não é japonês. Você é brasileiro. Você só é japonês se você tiver a nacionalidade japonesa ou se naturalizou japonês. Agora me assusta dar essa importância a esse tipo de assunto, uma capa de revista. Eu vou sugerir uma outra capa que vocês, alternativa, nunca terão coragem de fazer: os explorados do Japão. Vocês sabem do que eu estou falando, né? São esses anúncios de emprego milagrosos que vocês colocam e vocês não estão nem aí para saber, na verdade, de quem são esses casos, o que está acontecendo. Inclusive, estava lendo o jornal o International Press, que saiu agora essa semana, que o cara fala sobre a questão de aprender o idioma, que sabe de todas as dificuldades e toda essa problemática de carga horária e tudo mais, não sei o que, mas enfim, o cara tem que aprender o idioma se quiser chegar em algum lugar. Aí a pergunta que eu deixo para você, colunista do jornal, é o seguinte: por que 30% da mão de obra é terceirizada, sendo que em 90%, né, para mais, são japoneses que dominam o idioma? Aí você está dizendo que se o brasileiro dominar o idioma, ele vai ser muito melhor, não vai passar por dificuldades, por problemas. É isso que quer dizer? Eu acho que precisa uma coisa, acho não, tem uma coisa que precisa ficar clara aqui. O trabalho que o brasileiro faz no Japão são os 3K. Não sabe o que é? Procura aí e se informa, que eu não tenho tempo para ficar falando sobre isso hoje. Um outro assunto também que me chamou a atenção foi a questão do Ricardo Caipira. Não propriamente o problema do Ricardo, mas o fato do Ricardo, né, o Caipira no Japão, para quem não conhece, ter feito um comentário sobre um lance que uma super mega esperta no Brasil postou, e ele ficou muito puto com isso e deixou a opinião dele, que ele tem o direito, ele é livre para expressar, inclusive aqui no Japão, a sua opinião, né, se expressar, salve anonimato, as pessoas podem se expressar tranquilamente aqui no Japão também. E aí alguém não, né, uma produtora de conteúdo se sentiu ofendida e a sua leva de seguidores, ou só leva não, né, mas boa parte dos seus seguidores foram lá e começaram a debulhar e falar um monte de besteira do cara, que isso e aquilo, e eu acho ridículo isso, né? Inclusive a mesma que produz conteúdo deu esse exemplo já, porque já passou aqui na minha página, já me falou uma pá de merda. Inclusive eu tenho aqui registrado, se alguém
tiver alguma dúvida, a gente pode colocar. Aqui não tem essa coisa de ficar expondo, né? Não tem muito disso, mas quando é preciso a gente faz, né? Então, para mim, o conteúdo não agrega nada, mas é assustador a reação das pessoas. Eu gostaria de ver uma reação dessa relacionada a questões que, por exemplo, como teve aí essa semana que passou, a entrevista com o conselheiro, o secretário do Conselho de Representantes Cidadãos Brasileiros do Japão, que esteve participando de uma audiência que foi promovida lá pelo deputado Hiroshi, para falar sobre a questão do principal problema, né, do brasileiro no Japão, que é a questão da educação. Aí eu deixaria a pergunta para você que está me assistindo, você acredita que o maior problema, o que está gerando tudo isso e tudo mais, é a questão da educação, das escolas, o problema está na escola? Será que é mesmo? Porque eu fico pensando aqui, um pai e uma mãe que tem que passar 12 horas trabalhando para colocar o sustento dentro de casa, daí você manda para uma escola que não tem essa estrutura. Então eu acho que está muito mais relacionado ao trabalho, à estabilidade de emprego, às condições de trabalho. Mas enfim, quem sou eu, Rodrigo, né, para falar qualquer coisa, né? Apesar que dizem que a gente tem que se manifestar, a gente tem que dar opinião. Bom, se eu tenho uma página que tem um número aí de seguidores, as pessoas não procuram opinião, e aí o que você acha? O que está acontecendo aí? Vou falar o que, né, amigão? Deixa seguir a vida. Isso é porque eu fiz contato com você, Miguel, inclusive para a gente poder gravar e falar alguma coisa sobre esse assunto, que é extremamente importante, mas a gente percebe que a importância de algumas coisas aí é meio diferente do que a gente pensa aqui. E aí vai, e assim vai. Fora, cara, é difícil, é desanimador querer compartilhar alguma coisa, porque quando a gente vem falar alguma coisa para refletir, eu sei que ajuda bastante gente, que inclusive algumas pessoas me ligam, algumas pessoas mandam mensagem. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que trabalha 2 dias de dia, 2 dias à noite. Como que é a vida para um ser humano vivendo dessa forma? Ah, não tá feliz, volta pro Brasil. Pô, cara, não é isso. Vocês não conseguem entender que existem leis, existem regras e normas e que não é só nós que devemos cumprir. Ah, vai aprender o idioma que você tá bonito. É mesmo? Será? Traz os números, mostra esses dados pra gente, por favor. Alguém poderia levantar esses números comprovando que o cara dominando, rasgando o Nihongo, que ele não vai ter nenhum tipo de problema? Porque eu vejo os japoneses também tendo esse tipo de problema. O problema maior é que o brasileiro não consegue se unir para resolver algumas questões. Só quando bate no bumbumzinho de alguém, aí vamos pensar nisso. Pensa esse número todo de pessoas que se enganjaram nessa questão do Ricardo e a produtorazinha de conteúdo e fossem lá falar, participar, por exemplo, se manifestar com a questão da educação, por exemplo. Por que educação? O que está acontecendo com a educação? Inclusive, eu vou compartilhar mais com vocês um vídeo que eu gravei na última reunião de Conselho de Cidadãos que aconteceu aqui em Hamamatsu, na qual foi feita uma crítica a uma NPO. Só que antes de postar para vocês esse vídeo, eu vou compartilhar com a pessoa que é presidente da NPO. Aí eu vou mostrar para ela o que aconteceu, porque eu vou conversar com essa pessoa e ela vai estar ciente do que está acontecendo e a gente compartilha para poder se entender. Enfim, uma coisa eu garanto para vocês, é como já foi dito por aí, como o próprio Ricardo falou, tá complicado querer compartilhar alguma coisa com vocês. Porque a gente gasta tempo, a gente precisa pesquisar, aí a maioria das pessoas o que preferem? Se entreter, né? Vamos assistir um entretenimento, passa o dia todo trabalhando e, pô, eu quero dar risada, eu quero, né? Fica tranquilo enquanto você tá rindo, enquanto você passa 12 horas sem aprender nada lá no seu trabalho, que é botar e tirar peça, colocar e tirar peça, colocar e tirar peça, ou fazer quença, qualquer coisa nesse sentido. Aí você quer chegar em casa, assistir alguma coisa para você dar risada, descontrair, fica tranquilo que tem uma turma aí pensando no que é melhor, mas não para você, para eles, tá? O que é melhor para eles é o que o governo, inclusive do Japão, pensa. Eles pensam que é melhor para eles, não é o que é melhor para o brasileiro, para a 4ª geração, que eles nem entendem como Nikkeis, né? Assim, como sangue, né? A 4ª geração já tem que pensar, rever como é que vai ser dado essa possível autorização de entrar aqui no Japão. Bom, por hoje é isso aí. Fica o vídeo de hoje, deixe seus comentários. E aí eu vou deixar por fim o seguinte, comenta para mim aí,
Vocês acham que realmente isso aqui é mais importante? Você que é trabalhador, você que é pai de família, você que é mãe, você que paga os seus impostos em dias, vocês acham que essa aqui é a prioridade de notícia para a comunidade? Deixa seus comentários aí falando sobre esse assunto. Um forte abraço para vocês e uma boa semana. Caiu. Tchau, tchau. Podia cair mesmo, né?